Esse foi o episódio Bora Evoluir. Não é o episódio... cara. Não é o episódio Bora Evoluir, pô. Valeu, galera. Renan Diego por aqui. A gente se vê lá no canal do Telegram. E sejam... Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o segundo episódio do podcast Bora Evoluir. Eu sou Diego Rangel e eu tô aqui com o Renan Diego. E aí, Renan? Dá um alô aí pra galera aí. Fala, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse podcast. Tô mega animado. Esse é um tipo de conteúdo que eu adoro fazer, que é bem descontraído, um bate-papo. Então, fica à vontade aí. Eu nem sei nem qual é o tema do podcast de hoje. Eu acho que isso que é legal, né? O Diego traz, vai me fazendo pergunta e a gente vai evoluindo aqui. Então, o tema de hoje é tipo o Globo Repórter, né? De onde vem, como se alimentam, onde eles vivem, os milionários. Hoje eu quero trazer esse tema para desmistificar de uma vez por todas quem são os milionários brasileiros, como eles vivem. E aí eu queria a sua ajuda, né? Nada melhor do que você para responder isso pra gente. Muita gente acha que os milionários são pessoas que vivem em mansões, numa Ferrari. E na verdade, né, eu trouxe alguns estudos aqui de um livro, que inclusive a gente vai colocar aqui na descrição, né, se você estiver vendo no YouTube, ou no podcast também você consegue encontrar. O nome do livro é O Milionário Mora ao Lado. Eu tenho aqui o nome dos autores, é o Thomas Stanley e o William Danko. E esse livro, ele quebra essa ideia desse milionário ostentador, né, da ostentação. E eu queria que você, Renan, dissesse aí pra mim e pra essa galera que tá acompanhando a gente, como realmente vivem os milionários aqui no Brasil, quem são essas pessoas, se esse livro, na verdade, ele traz um estudo dos milionários americanos. Esse estudo dá para ser adaptado aqui para o Brasil? Total, assim, é o tipo de coisa, Diego, que milionário é milionário em qualquer lugar, né? Então não tem muito mudança. Costumo dizer que o milionário, né, o primeiro milhão, 1 milhão, ele deixa rastro, ele deixa pista. Então, tem um passo a passo, tem algo em comum que todos os milionários têm. Então, seja americano, brasileiro, chinês, eles têm um padrão. E esse livro é um livro bem top mesmo, né? Que tem vários estudos científicos. Eu acho que você vai trazer alguns aqui pra gente debater também. E, basicamente, cara, o nome já diz tudo. O milionário mora ao lado. Muita gente, às vezes, o teu vizinho é um milionário e você nem sabe. Porque você não você às vezes não tem dinheiro nem guardado para uma reserva financeira e o cara, às vezes, porque o padrão de vida dele está abaixo das condições dele, você acha que ele não tem dinheiro. E aí o conceito de, né, a gente até brinca muito aqui no Produtividade Financeira, que a gente fala, qual é a verdadeira ostentação para você? Porque não tem nada de errado se a pessoa quer ter uma Ferrari, quer ter cordão de ouro, quer ter várias coisas. Tá tudo bem, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Mas às vezes, aquela pergunta que a gente faz, qual que é a verdadeira ostentação para você? Né? Por exemplo, para mim, a verdadeira ostentação é ter liberdade. É eu poder de chinelo e bermuda e buscar a minha filha e deixar na creche todos os dias. Eu poder viajar a hora que eu quiser e trabalhar de onde eu quiser. Então, isso para mim é a verdadeira ostentação. Né? Eu tá ali comemorando virada de ano, Natal, e tá caindo dinheiro na minha conta. Então, isso para mim é a verdadeira ostentação. Mas, claro, eu adoro comer em restaurantes diferenciados, adoro ter luxo, conforto, só que cada um prioriza mais uma coisa e prioriza outras, né? Então o livro ele traz um conceito muito legal que você tem que viver abaixo do teu padrão de vida. A gente vai chegar lá. Então, o primeiro conceito que eu trouxe aqui do livro, né, que é um estudo que esses dois autores fizeram, é que eles identificaram que 80% dos milionários norte-americanos, e aí eu quero que você traga isso também, assim, explique pra gente se isso se aplica ao Brasil. 80% desses milionários, eles são milionários de primeira viagem, eles não ganharam a fortuna de herança. Então 20% são herdeiros, mas 80% construíram o seu primeiro milhão. Essa realidade você acredita que se aplica aqui para o Brasil também? Cara, com certeza, sem dúvida nenhuma. Porque no Brasil a gente não tem estudos científicos, né, com essa estatística, mas eu acredito que é bem próximo disso lá, exatamente 80-20, né, bem próximo. Porque hoje em dia, se você parar para pensar, os grandes nomes, eles não vieram de herança e tudo mais. E as pessoas que mais inspiram, porque hoje em dia, se você quer ser um milionário rápido, eu falo que tem uma receita. Eu não gosto de receita de bolo, mas qual que é a receita? Era só você agregar valor para mais de 1 milhão de pessoas. Sim. Se para cada 1 milhão de pessoas você oferecer algo a R$1, você se torna um milionário. Entende? Então, assim, você agregar valor. Então, você não precisa de dinheiro para isso. Precisa de vários fatores, mas não dinheiro especificamente para começar. Então, com certeza, você
se você... Isso é uma crença muito grande aqui no Brasil e às vezes acabam impedindo o progresso da população, porque a maioria do brasileiro é classe média ou até vive ali abaixo da classe média. Mas quando você olha assim, é fácil para aquela pessoa que tem sucesso porque ela nasceu em berço de ouro. É fácil porque ela investe porque tem dinheiro. Cara, hoje em dia a gente consegue investir com muito pouco dinheiro. Então, e as pessoas não têm ideia, conhecimento que pode ser possível fazer isso. Então, se você pensa que precisa ter muito dinheiro, ter nascido em berço de ouro, não precisa. Na verdade, a gente não nasce rico nem pobre. Não sei se você sabe disso. Tipo, não, essa eu não sei. A gente só nasce. A gente aprende a ser pobre ou aprende a ser rico. E aí, todo o meio em que você vive faz com que você aprenda a ser pobre ou aprenda a ser rico. Então, se você nasce numa, vamos dizer assim, numa família que é muito humilde e tudo mais, você vai aprender a ser humilde, a ser pobre. Só que se você, hoje em dia com a internet é muito simples você conseguir mudar o teu modelo mental que a tua família trouxe de herança. E nada de errado com a família, porque eles entregam sempre o melhor pra gente. Só que a gente precisa ter em mente que o melhor da geração dos nossos pais foi o melhor da geração dos nossos avós e assim sucessivamente. Só que não quer dizer que seja o melhor para a nossa geração agora. Então, o melhor que você vai dar para sua filha, que eu vou dar para minha filha, sou eu que vou compilar tudo aquilo que o meu pai me passou, minha mãe me passou, meus avós me passaram, entender o que realmente faz sentido. E hoje eu tenho a oportunidade de aprender com pessoas que já são milionárias, já são bilionárias. Eu preciso conhecer eles? Não. Eu só preciso seguir nas redes sociais. Entende? É o que você falou. O que os milionários fazem, veem, comem? É você modelar o milionário. Tem rastro. Então, a partir do momento que você acompanha o milionário, que ele sabe o que ele faz, o que ele frequenta, qual é o modelo mental dele, o que ele costuma fazer nas manhãs, de tarde, de noite, você começar a modelar isso, cara, grande chance de você chegar lá. Entendi, porque antigamente todo o conhecimento que vinha pra gente era basicamente herança da nossa família, né? E hoje a gente tem essa oportunidade, né? Graças à tecnologia que a gente está usando aqui agora, inclusive. Exatamente. E assim, um ponto legal, até se a gente olhar, antigamente como é que a gente olhava até para as namoradas e tal, a gente olhava para a mãe. Deixa eu ver como é que a minha namorada vai ser daqui a algum tempo. Deixa eu ver como é que o meu pai vai ser, olhava pro avô. Porque eram crenças, a gente não tinha aquela coisa que, hoje, cara, eu sou totalmente diferente do modelo da minha família tradicional. Totalmente. Tipo, ninguém nunca pensou, primeiro me formar, né? Tipo, eu sou um dos primeiros formados, mesmo nível superior, engenheiro mecânico. E depois você pegar e falar, cara, não, eu não vou trabalhar com engenharia mais. Eu vou abrir um negócio, ser empreendedor. Na minha família não teve. Acho que meu avô teve uma oficina, mas não era aquele empreendedor, né, de veia. Sim. Então, eu acho que isso faz muito sentido. A tecnologia tem muita coisa a nosso favor que a gente pode aproveitar. Né? Legal. Você já falou outras vezes, mas já que a gente está falando desse tema, né, de herança, dos milionários que são milionários, né, de primeira viagem, e você? De onde veio o seu patrimônio milionário? Foi herança? Você construiu a partir de alguma coisa? Conta aí um pouquinho pra gente. Não foi herança, não. Não sei se vocês sabem, minha família, né, é de Belém do Pará. Então, assim, minha família em Belém é uma família humilde mesmo, né? A galera guerreira mesmo. Meus pais foram criados assim, tudo. Meu pai veio pra cá, né, pro Rio de Janeiro, junto com a minha mãe e o meu irmão, que nasceu lá. E a gente sempre foi uma família de classe média baixa, vamos falar assim. Mas eu nunca tive aquela história triste de falar, eu passei fome, eu sei... Não, graças a Deus e aos meus pais, eu não posso dizer que eu passei fome, eu não sei qual é a sensação de passar fome. Mas eu nunca tive nada de mão beijada. Então eu não tive mesada, eu não tinha... Era tudo ali controlado. Então, de onde veio meu patrimônio? Primeiro, de estudo. Então, meus pais me deram essa bagagem de estuda se você quer ser alguém na vida. Então, desde os 13 anos de idade que eu ganho dinheiro. Né? Então, eu joguei futebol na divisão de base de um clube no Rio de Janeiro e eu já recebi uma ajuda de custo. Né? E daquela ajuda, eu ajudava um pouquinho em casa, mas eu já guardava na poupança. Então, já tinha uma mentalidade de poupador. Então, desde os 13 anos, eu começava poupando. Poupava R$10, sabe? Tipo, R$10 era tipo algo incrível pra mim colocar com consistência. E eu colocava. Depois eu me formei em técnica e mecânica, fiz estágio numa multinacional como técnico e mecânica. Ali eu ganhava acho que uns R$400 por mês e tal. E eu morava com os meus pais. Então eu ajudava um pouquinho e guardava.
E sempre com essa mentalidade. Poupança ainda, porque eu não sabia onde colocar o dinheiro em um lugar melhor. Sim. Mas só de você ter a mentalidade poupador já te ajuda. Depois eu fui para as Forças Armadas. E aí eu fiz CPOR. Fui primeiro colocado geral. Quando eu fui, né, como oficial do Exército, propriamente dito, aí a chave virou. Porque eu saí de, se eu não me engano, era 363 reais que eu recebia por mês como aluno. Quando eu fui promovido e fui para a tropa, comecei a trabalhar como oficial, eu dei um gap que eu acho que fui para 2.000 e pouco, aí depois 3.000 e pouco. Isso em 2006 era, dinheiro pra caramba. Quase 10 vezes de aumento, né? Sei lá, era tipo o equivalente a hoje 8 mil reais, 7 mil mais ou menos, imagino. Sim. Então, e aí naquele momento, eu continuava ajudando em casa e guardando dinheiro. Então, sempre eu tive essa mentalidade de guardar dinheiro. E aí, comecei a ter visões de, cara, eu vou começar a comprar terreno. Vou comprar terreno na região dos lagos, onde a gente sempre vai passar ano novo e tudo mais. E aí eu comprei um terreno, depois comprei outro, depois eu comprei outro, depois eu comprei outro. E aí eu vim pra cá, comecei a procurar, visualizar algumas coisas. Comprei um outro terreno, já aqui no Rio de Janeiro. E aí eu construí algumas kitnets também, né? Nesse período eu comprei um apartamento na planta, né? Quando a gente namorava ainda, eu e a Jaque, a gente comprou junto. Então, assim, eu comecei a acumular patrimônio, mas eu não tinha muito dinheiro e não tinha nada investido. Eu tinha dinheiro na poupança. Entendi. E quando eu saí do quartel, eu recebi uma ajuda de custo, né? Acho que foi em torno de 30 mil reais. Mas naquele momento, acho que eu já tinha 100 mil juntado, né? Que aí tava na Previdência e tudo mais. Então, assim, qual que é a visão geral? Cara, por mais que hoje eu acredito que eu consigo fazer mais dinheiro investindo em investimentos do que em imóveis, propriamente dito e tudo mais, é uma alocação de ativos. Mas aquilo me ajudou a acelerar os meus resultados, né? Então, quando você compra uma coisa e valoriza muito, você vende, você transforma um dinheiro que é um investimento, né? Um caixa maior. Então, isso foi criando aquela subsistência para crescer cada vez mais. E aí, depois, né, eu me formei em engenheiro, trabalhava embarcado e, cara, embarcado eu ganhava... Não tinha vida, mas eu ganhava bem. Então, eu já sabia como guardar dinheiro, né? Então, tipo, eu vivia com praticamente 10% do que eu recebia. O resto tudo colocava na poupança. Então, isso ajudou a acumular. Mas a grande virada foi quando eu comecei a empreender. Então, assim, o empreender te dá uma explosão de vamos dizer assim, não é de caixa, uma explosão de dinheiro para você poder investir, né? Porque tem momentos em que você, tipo, empreender é aquele altos e baixos de você não tem nada hoje, não entrou nada, mas tem, às vezes em 7 dias eu faturo que eu não recebia em um ano como engenheiro. Então, dá uma diferença muito grande. E aí, cara, a coisa começou a acumular. E assim, eu não sou, tu é milionário muito... Não, foi em 2018. Então, ainda tô vivenciando essa experiência Essa e transformação, aprendendo a ser, né? E, acima de tudo, a gente falou no primeiro podcast, cara, é viver abaixo do padrão de vida, né? Então, você falou isso, vou aproveitar o gancho aqui. Uma frase que eu trouxe do livro. Queria que você comentasse pra gente. Riqueza é aquilo que você acumula, não aquilo que você gasta. Né? Porque a gente tem essa visão, né, de que o milionário ou a pessoa rica é aquela que gasta muito dinheiro. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, a pessoa que gasta muito, ela tende a não prosperar. O que é gastar muito? Gastar mais do que ela tem realmente de poder de compra. E o que a gente vê muito no nosso meio, no ambiente, cara, aquele cara é bem sucedido. Por quê? Porque tem um carro zero, sei lá, tem um Corolla, tem o Vive viajando, tá sempre... O cara faz um monte de coisa, tá na balada todo final de semana, paga drink pra todo mundo e tal. E a gente tem essa perspectiva de que o cara é bem sucedido por causa daquilo. Quando na verdade você vai olhar para aquele cara, às vezes ele é sustentado, às vezes ele gasta tudo com isso que ele tá falando. A prestação do carro, metade do salário, 70% do salário, as baladas já consomem tudo e ele tá fazendo o cartão de crédito uma extensão do salário. E aí você olha e você tem ele como uma imagem boa, mas na verdade ele não, na essência dele ele sabe que não é. Entendi. E aí quando você olha para um cara que, ele viaja de vez em quando e tal, vai, curte ali um pouquinho, é mais recatado, o cara tem um patrimônio incrível investido e tudo mais, e você não sabe, porque o cara não ostenta, o que a gente vem falando. Sim. Ele não tá mostrando. Então, hoje em dia, eu tenho um conceito de... assim, a gente sente, né? Por exemplo, quando eu vou levar minha filha na creche, eu levo e pego ela. Todo dia. E aí, muitos pais e mães que estão deixando os outros filhos lá, eles vão todos engomadiços e tal, uma creche bilíngue, uma creche, né,
assim, bem de alto nível. Então as pessoas vão bem sociais e tal, que deixa o filho e depois vai pra creche. E eu vou de chinelo e bermuda. Aham. Na verdade, eu não tô indo mais de chinelo, porque agora eu tô dando umas corridinhas. Mas quando eu vou buscar, eu vou de bermuda e chinelo. E as pessoas pensam, elas têm a visão que a minha esposa me banca, sabe? Sim. É muito engraçado, assim, ninguém nunca falou isso, é um sentimento que eu tenho. Quando eu chego lá, fala pra sua esposa que não sei o quê, o boleto já foi, não sei o quê. Ah, tá bom, pode deixar que eu falo. É muito legal isso, porque quando você tem a mente preparada, porque se você não tem, às vezes te incomoda. E você pode acabar entrando nessa jogada, né, de se vestir, comprar um carro para mostrar para as pessoas, né? Essa é a cilada do... Exatamente. Então, assim, eu nunca tive problema de mostrar minha realidade, né? De, assim, assado. E as pessoas, elas querem mostrar, é aquela história, elas querem comprar coisas que elas não gostam para agradar pessoas que elas não querem. É muito louco isso, porque, eu quero te agradar porque eu não gosto de você para você ter inveja de mim. Pô, velho, desencana. Então, assim, o grande mindset do milionário eu não tô preocupado o que você pensa sobre mim. Eu não tô preocupado o que ele tá pensando sobre mim. Eu vou dar o meu melhor e quem tem que se preocupar com o que eu faço, ajo, sou eu mesmo. Sim. Então o resto, cara, eu aprendi uma coisa com o T. Harv Eker, né? Que ele falou o seguinte num dos treinamentos dele. Quando alguém chegar pra você e falar, cara, não faz isso não que vai dar merda. Não faz isso não porque é ruim. Não faz isso não porque você não vai ter sucesso. Ou então tá muito ruim. Se você acredita no que você faz, você vira pra ele e fala assim, cara, obrigado por compartilhar. Porque isso é tipo assim, vai se fuder. Tipo assim, entendeu? Então assim, eu aprendi aquilo, então toda vez, é uma tática, agora a galera que vê eu falar, obrigado por compartilhar, já sabe que é isso. Porque, cara, eu não tô preocupado, se fizer sentido pra mim, eu vou absorver. Agora, se não fizer, obrigado, porque eu sei que você tá fazendo a melhor das intenções. Mas eu não quero que você atrapalhe o meu caminho, minha trajetória. Entendi. Então esse é o grande detalhe. Se eu ficasse incomodado, e me incomodava muito no início, quando eu comecei a gravar vídeos pro YouTube, para gerar conteúdo sobre investimentos e finanças, cara, eu não tinha. Eu era um cara muito cético e tímido. Então as pessoas, elas ficavam me olhando e falavam assim, cara, ficavam me sacaneando no trabalho, a verdade é essa. E eu ficava, caramba, cara, será que é pra mim? Será que não é? Hoje, aquelas pessoas que, tipo, ficavam incomodando, botando pilha, cara, são meus alunos, ou então estão com a gente, ou acompanham a gente, ou então tá ferrado, porque não quer ver, dar o braço a torcer e estão ferrado. E tá tudo bem, são escolhas. Entendi. Então, assim, pelo que você me falou, cara, a gente entra num assunto aí que muita gente não acredita, mas tem muita importância para uma pessoa se tornar um milionário, que é a questão da mentalidade. Porque duas pessoas que recebem o mesmo salário, ou dois empresários que têm o mesmo faturamento, se a mentalidade deles não estiverem preparada para não gastar tudo que eles ganham, né? Se tivesse preocupado em mostrar para a família, preocupado em mostrar para o vizinho, preocupado em mostrar para a sociedade e comprar um carro e gastar mais do que ele ganha, ele pode não conseguir acumular um patrimônio. E o outro que tem a mentalidade preparada para lidar com essa questão social, né? Então, assim, essa pressão social é muito forte e aí que entra essa questão da mentalidade, né? A mentalidade tem que estar preparada e blindada para isso. Então, uma pessoa que ganha menos, se tiver a mentalidade preparada, ela pode prosperar além de uma pessoa que ganha mais dinheiro. Com certeza. Né? E hoje em dia, é o que você falou, a própria frase do livro. O mais importante não é o quanto você gasta, não é o quanto você ganha. Sim. E sim o quanto você consegue preservar daquilo para aquilo multiplicar. Porque se eu ganho 10 mil por mês e eu gasto 10, eu tô vivendo hoje. 0 a 0, né? 0 a 0. Agora, se eu ganho 8 e eu consigo manter um padrão de vida de 6 e eu invisto 2, velho, esse cara vai chegar no milhão, o outro não. E aí, o cara vai viver uma vida inteira vestido bem, bonitinho e tudo mais. Sim. Só que quando ele olhar pro outro, o que ele construiu é outra coisa, entendeu? Entendi. E engraçado que, imagina um terceiro vizinho que tá vendo esses dois caras. Se perguntarem para esse terceiro vizinho quem desses dois ele acha que tem um patrimônio milionário ou que é um milionário, certamente ele vai falar que é o cara que ganha 10 e gasta 10 e não o cara que gasta 6, né? Total, que aparência, né, cara? É aparência. Então, assim, você vê, hoje, cara, eu tô morando num lugar melhor, mas porque eu já tô num ponto que daria para morar num lugar um pouco melhor. Sim. Só que ainda assim eu tô abaixo do padrão de vida. Então esse é o grande detalhe. E o mais legal, quando alguns familiares meus vêm para cá, eles olham assim e falam, eles ficam pensando, caramba, como é que ele consegue isso aqui?
E aí eu falo pra eles assim, lembra lá atrás, 2, 3 anos atrás? Eu lembro que no Natal eu dei um livro pra cada um dos meus parentes, no Natal. Eu dei presente pra todo mundo que foi um livro. E aí pergunta se eles leram. Alguns sim, vão prosperando, outros não, querem saber como é. Entende? Então assim, tudo depende de atitude. Mas também não é da noite pro dia. Não adianta você, se eu começar hoje, amanhã eu tô. Não, confia no método. Segue o teu plano que você chega. Agora, se você não seguir, não tem como chegar, cara, né? Não Entendi. Aqui no livro, ele fala de 7 características que todos os milionários têm em comum. E aí a gente já comentou de algumas características aqui, mas eu queria agora listar essas características, porque a galera que está ouvindo ou que está assistindo, elas podem pegar o caderninho, porque agora é hora de anotar e colocar em prática, né? Tem que colocar em prática. A primeira característica é a seguinte: os milionários levam uma vida frugal, ou seja, vivem muito abaixo dos seus meios. Comenta pra gente aí. Total, né? É o que a gente falou agora há pouco, né? Que eu venho fazendo desde sempre. E, assim, falando de vida real mesmo, né? Trazendo a minha vida como experiência. Eu morei até o ano passado num apartamento de 52 metros quadrados. Então, assim, eu trabalhava no mesmo quarto que era da minha filha. Eu não tinha quarto montadinho e tal, e eu já tinha independência financeira. Então, assim, para umas pessoas acham que, mas já... Velho, é aquele lance, se incomoda com o que você acredita. Então, eu entendi que pra eu ter um plano de enriquecimento, eu precisava viver abaixo do meu padrão de vida, ser frugal. Então, assim, a pessoa que não tem essa clareza, ela vai viver um padrão de vida no limite ou acima do que ele está prevendo para saciar os seus desejos e de terceiros de hoje, o famoso imediatismo, só que ela não consegue enxergar uma visão de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, as pessoas acham que, nossa, 30 anos. Não, o longo prazo pode, daqui a pouquinho vai vir. Entendi. Então, ser frugaz, é frugaz, né? Frugaz, Ser frugaz é exatamente você entender o padrão de vida que você consegue viver para você também. Cara, às vezes tu vai ganhar 10 mil, o cara quer viver com 1.000. Porra, aí não, segura um pouco. Demais também. Né? Você tem que saber balancear. Beleza, consigo viver com tanto pra... Isso aqui é o meu básico pra eu estar vivendo e eu consigo viver bem. E claro, vai ter uma viagem ou outra, tipo, sempre viajei pro exterior e tudo mais, morando num apartamento de 52 metros quadrados, porque a minha prioridade eram experiências. Então é você saber o que você quer priorizar, mas as tuas despesas mensais, elas têm que estar encaixadas. Uma coisa que você faz uma vez ou outra não vai dar diferença de desfalque na tua vida. Agora, aquelas pequenas coisas todos os dias fazem um desfalque danado. Entendi. Uma dica legal pra galera que tá assistindo a gente, eu vi uma vez uma entrevista de jogadores de futebol que ganhavam salários altos de 30, 50 mil e quando acabavam a carreira, a maioria deles estavam com dificuldades financeiras. E aí eu vi que uma dica, né, é a seguinte, que pode se aplicar para qualquer tipo de salário, na verdade. O cara que ganha 30 mil, aí ele tinha um padrão de vida de 30 mil. Então ele vivia ali no limite. Se ele perdesse lá o trabalho dele, né, ele ficaria sem aquele padrão de vida. Quando ele aumentava para um salário de 50 mil, ele já aumentava o padrão de vida para 50 mil automaticamente. Né? E aí a dica que a gente pode deixar para a galera é esperar o segundo aumento para você aumentar o seu padrão de vida. Né? Nessa entrevista eu vi que os jogadores que prosperavam, eles tinham um salário de 30 mil. Quando tinha um aumento para 50, eles não aumentavam o padrão de vida. Ficavam com o mesmo padrão, que já era um padrão muito bom. Né? Então uma pessoa que ganha 3 mil hoje, se ela tem um aumento para 4 ou 5, né, uma dica seria manter esse padrão de 3 mil, e aí quando surgisse um novo aumento ou uma nova fonte de renda, que é algo que você fala muito também, que a gente pode falar aqui ainda, quando chegava esse segundo aumento, que ela aumentava o padrão de vida dela, não para 7 mil, aumentava para os 5. Né? Então esperar um pouco para... Total. E só um disclaimer aqui, talvez faltou um 0 a mais de jogador de futebol, né? Isso aí é divisão de base, 30 e 40 mil. Né? 300, 400 mil deve ser. Né? Mas exatamente, essa regra é muito top. E eu acrescentaria uma coisa além. Porque às vezes a gente pensa, o que eu faço com o dinheiro que sobra? Por exemplo, 3 mil, recebi um aumento de 5, mantenho um padrão de vida de 3. E os outros 2 mil, eu invisto? Existem várias formas de você investir quando você está começando. Sim. Claro, investir no mercado financeiro, mas como é que você investe se você não tem conhecimento? Sacou? Entendi. Então, assim, primeiro é você investir no teu conhecimento. Que tipo de conhecimento? Para você fazer o dinheiro multiplicar, para você ter melhores recolocações no mercado
Então, se você hoje é advogado, engenheiro, médico, da tua área que você faz, porque ali vai te dar o dinheiro necessário para você crescer ainda mais. Para Então, 7, para 10. exato. Né? Então a mentalidade não vem com essa historinha de que, se eu pegar 2 mil e investir daqui... Se você não sabe investir, você não vai ter. Entendi. Então, às vezes, investe primeiro em você, talvez fazer uma graduação, pós-graduação, se você acha que isso faz sentido pro teu negócio, ou então já começar a investir em outros negócios, empreender, ou comprar alguma coisa para revender depois, alguma coisa que vai te gerar mais dinheiro e conhecimento. Entendi. Então, sempre com essa abordagem, que aí você tende a crescer mais. E vai chegar numa hora que você vai gerar uma renda passiva que você não precisa mais ficar contando. Você aumenta o padrão de vida e aumenta junto e tá tudo bem. Muito top. Então não basta só sobrar aquele dinheiro, senão a pessoa vai guardar e daqui a pouco acaba gastando, né? É o ciclo do poupador. Só poupar não adianta. Se você guarda, depois você vai, troca de carro, zera de novo, comprou uma casa. Cara, o brasileiro faz muito isso. O cara tem uma poupança boa, gorda até, aí ele vai e compra um apartamento. Dá de entrada tudo que ele tem. Pum, zerou tudo. Começa do zero. Do zero de e ainda novo. com uma dívida de 35 anos. Entendi. Entendeu? Vamos lá para a segunda regra. Né? Essa primeira regra aí foi bem top. A segunda regra é: os milionários eles alocam de maneira eficiente os fatores tempo, energia e dinheiro, com o objetivo de construir riqueza. Basicamente, ele fala aqui que as pessoas que têm a mentalidade próspera, elas colocam as reservas financeiras delas em investimentos mais inteligentes e de longo prazo. E ele fala que as pessoas que são subacumuladores de riqueza, são as pessoas que gastam aquilo que ganham, elas colocam o dinheiro delas em locais de fácil resgate, porque elas já ficam prevendo que vão precisar e aí acaba pegando o dinheiro ali e gastando. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessa diferença e desses dois formatos, né, que a pessoa pode colocar em investimentos de médio e longo prazo e outros que deixam o dinheiro ali à vista porque já acha que vai precisar e acaba precisando mesmo. Total. É aquela história, né? Assim, se você não tem um propósito pro teu dinheiro, você vai arrumar um e vai ser qualquer um que você vai gastar. Entendi. Então imagina que você sai da tua casa hoje com 100 reais na carteira. Se você sair com 100 reais na carteira, é 100 reais, você não sabe pra quê. Aí você passa ali, aí, vamos tomar um negocinho? Vamos, vai ali, vamos fazer um lanche? Vamos fazer não sei o quê. Você chega em casa talvez com 20, 30 reais porque já usou. E aí você não sabe nem com o quê. Se você sai de casa com os mesmos 100 reais e você fala assim, cara, desses 100 reais, tanto é pra pagar o pedágio, tanto é pra fazer um lanche, eu não vou jantar na rua porque vai ter comida aqui em casa, então eu tenho 30 reais pra utilizar hoje. Você vai voltar com quanto? Com 70. Entendeu? Porque você já sabe com o que você vai gastar. É a mesma coisa. Você tem que saber onde você vai alocar o teu dinheiro. Tem que ter um propósito para aquilo. E no mundo dos investimentos, você precisa saber. Existem uma gama, eu costumo dizer que é um shopping center financeiro. Imagina que você entra no shopping center, cada loja do shopping é uma oportunidade de investimento que você tem. É assim quando você, no mundo dos investimentos. Só que você tem que saber o que você quer. Você vai no shopping, eu quero qualquer coisa. Pô, tu vai sair falido. Então quando você vai no shopping, eu quero uma blusa, quero uma calça, quero uma bolsa, quero uma mochila. Você já vai certo para aquilo. Então, primeira coisa, se você não tem uma reserva financeira, a tua reserva financeira, que é a tua reserva colchão de emergência, para uma emergência mesmo, você tem que deixar no investimento de fácil acesso, que a gente chama de fácil liquidez. Então, liquidez diária, no máximo D+1, que é tipo, eu peço resgate hoje, amanhã está na minha conta. Entendi. Alguns exemplos. CDB com liquidez diária, de bancos digitais, que paguem 100% do CDI. Tesouro direto, especificamente Tesouro Selic. Por quê? Vão pagar mais do que a poupança, e aí já é uma diferença. A pessoa que fala, mas eu deixo na poupança porque eu tiro rápido. A qualquer momento, né? Tá, o tesouro você consegue tirar também, o CDB você consegue tirar também. Então, o que está te impedindo? É conhecimento. Entendeu? Então, já um ponto que você levantou aí. Pessoas milionárias, elas investem em conhecimento porque, com conhecimento, elas conseguem tomar decisões melhores de investimento. Mesmo que seja para curto prazo, para resgate imediato. Porque para cada objetivo você tem que deixar um dinheiro lá. E determinado prazo. Então, reserva de emergência. Você não sabe quando vai aparecer. Vai lá e coloca nesses investimentos que eu acabei de falar para te dar tranquilidade para você tirar a qualquer momento. Só não confundir falta de planejamento com emergência. Sim. Né? Aquela historinha do IPTU todo ano tem, IPVA todo ano tem, o seguro do carro todo ano tem. Isso não é emergência, né? Não é emergência. Chega início do ano... Não, que eu tive uma emergência, o quê? IPVA, IPTU, escola das colegas... Não, isso é falta de planejamento. Então, você entendendo isso, você vai criar até uma reserva para isso. Aí, beleza, isso é planejamento. Depois você vai ver para médio e longo prazo. Por quê? No mundo dos investimentos é o seguinte, investir é você emprestar dinheiro para alguém, ou para alguma instituição financeira, ou para alguma empresa.
A partir do momento que você empresta dinheiro para alguém e a pessoa não tem certeza de quando você vai pegar aquele dinheiro, eu não posso... Imagina que você vai me emprestar um dinheiro e eu vou te devolver esse dinheiro acrescido de juros. Isso é investimento. Sim. Só que se eu não sei quando você vai pegar esse dinheiro, eu não posso te garantir uma taxa alta. Vou falar, Diego, você vai poder tirar a qualquer momento. Então, eu só posso te dar tanto. Porque eu não tenho certeza, eu não posso fazer coisas muito grandiosas. Porque se você pedir, eu tenho que te devolver. Agora, se eu falo assim, Diego, se você me emprestar 10 mil reais e não mexer durante um ano, eu te devolvo mais do que se você puder tirar todo dia. Entende? Por quê? Entendi. Eu consigo com os teus 10 mil reais fazer muito mais, mas tem que deixar preso. Então, muitos investimentos é isso. Quanto mais o prazo fica, se você escolhe bons investimentos, mais chance de retorno você tem. Então, essa é a grande sacada. E aí, quando você está blindado, você não fica preocupado. Porque muita gente tem medo de deixar investimentos para médio e longo prazo, porque ela fala, eu não sei se amanhã eu precisar. Porque ela não tem uma reserva para aquilo. Se ela tivesse, ela não teria esse problema. Entendi. Entendeu? Beleza. Aqui, ó. O terceiro ponto aqui que o livro traz é que os milionários, eles creem que a independência financeira é mais importante do que exibir alto status social. É um pouco parecido com né? Mas eles acreditam que a independência financeira é um termo bem... que a gente fala bastante, né? É muito mais importante do que o status social. Fala um pouco pra gente aí sobre esse termo, independência. Velho, total, tipo, é o que a gente vem falando muito aqui, né, da minha própria história. Então, independência financeira, cara, é você abrir mão do imediatismo para colher algo no futuro. E então, tem gente que não consegue, né, mas as pessoas milionárias, pessoas de visão, e quando eu falo milionárias, ela não precisa ter 1 milhão na conta hoje. Às vezes as pessoas já agem, têm atitudes de milionários. Então ela vai chegar, isso é fato. Sim. Então é você pensar, primeiro, você tem que ter um plano. Não adianta a pessoa também, eu quero ter independência financeira. Aí eu falo, quanto que é essa independência financeira? Não sei, só quero ter. Pô, se você não sabe, não vai ter. Então assim, existe independência financeira de 2 mil reais, de 3 mil, de 5, de 10, de 30, de 50. Qual que é o teu número para hoje? E você pode ir aumentando essa escala, né? Independência financeira de 5 mil, beleza. Depois você aumenta a tua escala, pô, agora eu quero uma independência financeira de 10. Porque o teu padrão, o teu nível de exigência vai aumentando. Enquanto que outras pessoas, elas estão gastando com casa, com carro, com isso, com consumo, com condomínio, com coisas que não vão estar voltando para ela. Sim. Então, pessoas milionárias, elas estão pensando assim, quando eu tiver minha independência financeira, eu vou escolher onde eu vou morar. Por quê? Eu não vou precisar tirar dinheiro do meu bolso. Porque todos os ativos que eu tenho já vão pagar por isso. Essa que é a grande sacada. Só que, às vezes, ela precisa ficar alguns anos morando em lugares que ela não gostaria, que já até poderia se mudar, mas ficar ali, ter um carro inferior ou nem ter carro, fazer menos viagens para, depois de um tempo, aquela pessoa que está usando pra caramba um monte de coisa, ela tá olhando para você e falar, o que você fez? Entendeu? Entendi. Na dica 4 aqui, essa é uma dica bem importante, assim, né? Porque a gente vê, né, dos nossos alunos, muitas pessoas falando sobre isso. Eu mesmo, né, já passei por isso. Mas eles falam aqui, ó, que os milionários, eles não receberam ajuda financeira dos pais. Então é um padrão também que se repete. Geralmente, os milionários não são pessoas que são dependentes dos pais. O que você tem a dizer aí sobre... Top. Cara, eu fui muito dependente do meu pai, mas não financeiramente. De carinho, de companheirismo, dele me moldar como um homem para a sociedade, né? Mas eu nunca pedi dinheiro emprestado pro meu pai, nunca precisei, meu pai nunca me bancou. Graças a Deus nunca precisei. Pelo contrário, sempre ajudei a minha família como um todo, né? Então isso faz muita diferença, porque até colégio, eu sempre estudei em colégios municipais, estaduais e federais. Tipo, a faculdade, meus pais não tiveram despesa comigo relacionado à educação, né? De pagar uma escola melhor, de fazer isso. Eu sempre estudei nos colégios estaduais, municipais, enfim. E eu não sei se eles tivessem me dado de tudo, se eu teria vontade, sangue nos olhos para fazer acontecer o que eu faço hoje, sabe? Não sei. Talvez por isso que 80% dos milionários não nascerem berço de ouro, porque eles querem muito aquilo. Entendi. E o cara que já tem tudo de mão beijada, talvez até atrapalhe o negócio, a herança, né? O legado do futuro milionário. Então, acho que é bem por aí. Eu particularmente, eu conto com meu pai pra tudo. E eu sei que se um dia eu precisar, ele vai estar junto, tirando a roupa dele pra me dar.
Mas, graças a Deus, isso é um tipo de coisa que eu não precisei, né, de Entendi. ajuda dele. É assim, hoje uma pessoa que recebe ajuda dos pais, né, financeiramente, de repente por conta de uma situação, né, da vida, ela está sendo ajudada, o que ela poderia fazer para começar a mudar esse cenário e o que realmente mudar esse cenário impacta na vontade dela, na mentalidade dela de crescer? Ó, uma coisa importante, eu tive um cliente, uma vez de consultoria, que ele era funcionário público, né, ainda é, e ele recebia ajuda dos pais. Só que aquela ajuda não era, tipo assim, ele precisava mesmo e a família era bem de vida. Só que ele passava um perrengue. Mas depois que a gente passou por um planejamento financeiro, ele se organizou. E ele falou assim pra mim, Renan, cara, agora eu vou devolver, eu vou falar pra minha mãe não me dar mais dinheiro. Eu falei assim pra ele, cara, conversa com a tua mãe. Porque às vezes pra ela é importante continuar te dando dinheiro. E pra você tem que ser um recebedor. Se você pode receber, se ela quer te dar de bom grado, cara, receba. Nós temos que ser bons recebedores. Se ela quer te dar e você não tá passando por uma dificuldade, o que você vai fazer com o dinheiro? Investir. Sim. Você vai crescer mais rápido. Então tá tudo bem. Se os teus pais quiserem te ajudar, só não tá tudo bem se eles estiverem te ajudando porque você tá passando uma necessidade. Entendi. Você tem que virar esse jogo. Só que não tem nada de errado. Eu falei, nunca recebi ajuda do meu pai. Mas meu pai, às vezes, tipo assim, meu pai não é de comprar presente. Chega aniversário, ele dá um envelopinho, sei lá, uns 300 reais lá de 50 reais. Aí, tipo, pra ele, aquilo tá bom. E antes eu pensava, não, pai, que isso, não. Não, ele veio, porra, obrigado, recebo e tal, muito bom. Compra as que eu tenho que comprar, ou então eu falo, pai, eu já comprei, investi, paguei não sei o quê, botei pra Maria Clara. Porque você tem que ser um recebedor, porque a pessoa que tá doando, é importante ela ser uma doadora. Porque se você tirar isso dela, você quebra um ciclo também. Então isso é mega importante, as pessoas às vezes não têm essa ideia. Então se o teu pai tá te ajudando, os teus pais estão te ajudando, e você tá bem de vida, tá tudo bem. É só deixar claro pra eles, olha só, eu tô bem de vida, você quer continuar me ajudando? Eu vou receber de maior grado. Só que eu tô bem, eu não tô precisando. E aí se os pais falarem, cara, então tá tudo bem. Então, na verdade, o problema não tá em receber a ajuda dos pais, o problema tá em depender dessa ajuda dos pais ou de qualquer outra pessoa, né? Você ser dependente. Essa é a palavra, dependência. Entendi. Quando você depende não só do teu pai ou de outra coisa e tudo mais, até do teu emprego. Quando você depende do teu emprego, você vira refém. Entendi. Porque, eu faço o que eu não gosto porque se eu sair dali eu não tenho dinheiro. Dependência, entendeu? Entendi. Então a dependência é algo cruel e dilacera qualquer ser humano. Legal. Vamos para a quinta regra aqui. Na quinta regra fala que os filhos, né, seus filhos adultos são autossuficientes economicamente. Ou seja, eles não recebem a ajuda dos pais, eles não dependem dos pais e eles também criam filhos que são autossuficientes economicamente. É meio que passa, né, de pai para filho, né? Total. E até o lance de, tipo assim, eu não sou contra dar tudo pros filhos, né? Só que você tem que saber dar. Pra não mimar demais e a pessoa não saber. Até tava conversando com uns familiares que vieram aqui pra casa e eles têm 2 filhos, uma adolescente de 13 e o outro de 10. E aí falou, Renan, eu falo pra ela limpar a casa e tal, não sei o quê, porque aí não quer, não sei o quê. Aí eu vou lá e faço. Aí eu falei, é ruim você fazer. Aí ele falou assim, Renan, vê se tá certo. Eu falo pra ela ter que estudar pra sempre ter gente pra fazer pra ela. Aí eu falei assim, estudar é importante, só que pra ela sentir o gostinho que é ruim varrer a casa, se pra ela é ruim, ela precisa varrer. Então, por mais que tenham pessoas que façam, ela tem que saber. Porque pra ela dar o valor de quanto vale aquela pessoa que tá varrendo pra ela, aquela pessoa que tá limpando, aquela pessoa que tá cuidando da filha. Porque senão ela não tem esse valor. E aí, ou ela dá de mais ou ela dá de menos. Não valoriza o profissional. E aí ela nem tem aquilo. Então, a dor, ela incomoda a gente pra levar a gente para outro nível. Tenho certeza que se ela fizer faxina todo dia, ela vai querer mudar a realidade dela, ela vai até querer ter mais dinheiro para ter pessoas para fazer para ela, o que vai fazer ela estudar mais. Mas talvez se só falar, não vai adiantar muito, entendeu? Então, acho que é muito por aí. Criar os filhos é isso. Eu lembro o Flávio Augusto, né, que é um grande mentor que eu tenho, um bilionário brasileiro, começou morando na favela, um desses 80% aí, de fato, e é bilionário hoje. Ele fazia com os filhos deles o seguinte, ele dá a mesada assim, e ele falou, pra ganhar mesada, hoje tem que fazer uma apresentação de alguma coisa aqui na hora do jantar. E era uma apresentação com PowerPoint e tal, tudo.
Então, assim, já desinibia o cara, e hoje um dos maiores medos do ser humano é falar em público e tal, não sei o que. Então, fazia merecer aquele dinheiro. Entende? A diferença não é toma aqui a tua mesada e ponto. Por mais que seja bilionário, ele podia dar à vontade. Só que ele tá educando o filho para ser algo melhor e ele valorizar que, cara, eu preciso fazer algo para ter o dinheiro. Não é fácil, não cai do céu. Tornar o filho independente financeiramente, né? Exatamente. Ó, então agora vamos para a sexta dica, né? A sexta dica aqui do livro é: os milionários são competentes para identificar as oportunidades de mercado. Fala um pouco sobre isso aí. Então, competência. O que é competência? É conhecimento e ação, né? Na minha visão, é isso. Então, se você não tem conhecimento, que a gente falou lá, de investir em você, você não vai ter competência de identificar nada. Verdade é essa. Eu acredito que a todo momento passa uma oportunidade na nossa frente. Só que a gente não está com os olhos desvendados para enxergar. Quando que a gente começa a abrir os olhos para algumas oportunidades? Quando a gente tem conhecimento. Sim. Então, o conhecimento vai ser a mãe da habilidade que vai te gerar a competência. E isso faz muito sentido, porque todo milionário, ele investe em aprender sobre dinheiro, sobre administrar melhor, sobre investir melhor. E aí sim, ele consegue identificar melhores oportunidades, sem precisar ser especialista no mercado financeiro. Porque a maioria dos milionários, sim, são poucos os milionários que são investidores. Tá? A minoria é muito pequena mesmo. Porque a maioria dos milionários são empreendedores, são empresários. Mas todo empresário milionário tem investimentos. Entendi. Eu conheço muita gente que fala, pô, eu tô com dinheiro, não tem alguma coisa boa para fazer com esse dinheiro, não? Ah, não, tem um cara aí, amigo meu, que tem 100 mil, tem 200 mil, arruma um negócio bom aí para ele botar esse dinheiro. Né? Então a pessoa tem o dinheiro, mas não tem o conhecimento. E tem um monte de gente assim, né? Exato. E aí acaba caindo em várias armadilhas, desde cair em pirâmide, cair em coisas não lícitas, e aí acaba ficando frustrado e falando, não quero mais investir. E aí não prospera, porque só ganhar dinheiro não vai rolar. Você tem que saber ganhar, na verdade é fazer dinheiro e multiplicar o teu dinheiro. Como é que você multiplica? Através dos investimentos. Através de conhecimento, né? Exato. Isso aí. Vamos para a última, né? A última dica aí, dicas muito interessantes. E o legal dessas dicas, né, que foi o que você falou no começo. A pessoa não precisa ainda ter um patrimônio milionário para começar a aplicar isso na vida delas. E se elas começam a aplicar isso na vida delas hoje, elas acabam se tornando milionárias antes mesmo de ter um patrimônio milionário, né? Na verdade, não é você ser milionário e aplicar isso. Você só é milionário porque aplica isso. Vem antes, né? É diferente. Primeiro você Exato. tem que aplicar isso para... Então, isso é incomum dos milionários porque todo mundo, antes de ser milionário, segue exatamente isso. Já fazia isso aí, né? Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Então, se você, às vezes, faz uma ou outra, então não faz nenhuma, começa a pegar essas 7 aqui que o Diego acabou de trazer pra gente e aplica. Todo dia você pensa, como é que eu consigo viver isso? Como é que eu consigo fazer isso, fazer aquilo? E aí você começa a gerar. E também não precisa fazer as 7 de uma vez. Começa devagar, um pequeno passo. Né? Sim. Qual que é a mais tranquila de você implementar? Implementa aquela. Depois, qual que é a segunda? Implementa aquela. E aí vai. Beleza. No final desse podcast, o Renan vai dar um bônus aí para quem assistir até o final. Né? Vocês vão pegar lá no nosso canal do Telegram uma dica de como implementar isso aí na vida de vocês. Tá? Então fiquem aí até o final, que a gente vai liberar aí o link para vocês. Vamos para a última. É a 7ª. Os milionários escolheram a ocupação certa. Concluiu-se que a maioria dos abastados é constituída por proprietários de negócios, profissionais liberais, autônomos e investidores. Mas aqui o que marca eles escolheram a ocupação certa. Eles fazem o que amam. Total. E assim, clareza. A gente fala muito no nosso método de clareza milionária, né? Sim. E é exatamente isso. É você fazer o que te dá tesão. É você fazer aquilo até de graça. Porque se você faz de graça, nada vai te parar. E quando você tira o dinheiro dos teus olhos, pessoa que fica só focada no dinheiro, eu trabalho para ter dinheiro, eu faço aquilo para ter mais dinheiro, ela não prospera. E aí quando você tira o dinheiro dos olhos, ele vem pro teu bolso. Porque você começa a fazer algo com um propósito. E sem clichê, sem demagogia. É realmente aquilo que te dá tesão de acordar todos os dias, não tem final de semana. Hoje eu trabalho muito, muito mais vezes do que quando eu era engenheiro, cara. Eu trabalhava embarcado e tal, mão na massa. Por quê? Mas nem parece. Porque eu tenho um tesão danado, cara. Às vezes, final de semana,
Para eu ficar com a minha família, eu acordo às 5 da manhã para fazer o que eu faço. Por quê? Porque é algo que impacta, é algo que faz sentido. Então, quando você descobrir aquilo dali, é a grande virada de chave. Então, o que eu sempre falo é, se você está trabalhando hoje, se o teu domingo é o dia mais, quando chega ali 5 da tarde, é o dia mais que te incomoda porque tá virando e vai ser segunda-feira, você tem que trabalhar, começa a repensar. Começa a ter mais clareza do que você realmente quer, se aquilo dali tá te fazendo sentido. E se não tá tudo bem, eu sei que não dá para largar tudo porque você precisa de dinheiro. Mas começa a identificar pontos que você faria até de graça. E às vezes você vai diminuir um pouco o teu salário, mas vai fazer algo com amor, com paixão. E naturalmente, quando você faz com amor, com tesão, cara, você bota aquilo dali, você cresce mais, você prospera mais. Então, isso daí é o grande pulo do gato que eu consegui acelerar os meus resultados. Porque no meu plano eu coloquei para 2021 e eu consegui antecipar para 2018. Por quê? Comecei a fazer algo que me dava muito tesão e ajudar outras pessoas. E naturalmente, sem pensar muito no dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas eu olhava, tipo, eu tô gravando esse podcast, eu não tô pensando em eu vou vender um curso depois, eu vou fazer não sei o que. Não. Tô pensando em agregar valor para as pessoas. E naturalmente, se a pessoa achar que faz sentido o que a gente tá falando, em algum momento ela vai entrar nos nossos treinamentos. Ponto. Entende? É uma consequência. Primeiro a gente entrega um valor absurdo, por consequência a gente tem um produto que oferece uma oportunidade dela crescer mais. Entendeu? Então, eu acho que é por aí. Bola. Então, essas foram as 7 dicas do livro. Né? É importante frisar que a gente pegou esse conteúdo do livro, O Milionário Mora ao Lado, e o Renan fez as pontuações dele. Né? É claro que o Renan tem outras dicas ainda para entregar para vocês, para a galera. E aí o que a gente quer fazer agora? É um convite. Né? Você que está assistindo no YouTube ou está assistindo em alguma plataforma de podcast, a gente vai deixar aqui o nosso canal no Telegram, e lá no canal o Renan vai disponibilizar uma dica extra. Essa dica não está no livro, então mesmo que você leia o livro, você não vai encontrar. Essa dica é exclusiva do Renan. Essa dica é exclusiva do podcast Bora Evoluir. É isso aí, galera. Esse foi o 2º episódio do nosso podcast Bora Evoluir. O episódio foi De Onde Vem e Como Vivem os Milionários. Eu sou o Diego Rangel. E eu sou o Renan Diego. Valeu, galera. Esse foi mais um episódio do podcast Bora Evoluir.